Oi, gente! Bem-vindas a mais um episódio do Adota Pod, o podcast das mães que compartilham experiências reais sobre adoção e maternidade. Meu nome é Isabela e eu sou mãe do Dom pela via adotiva e ele chegou pra mim com 5 anos. Oi, gente! Meu nome é Letícia, eu sou mãe do Vicente pela via adotiva e ele chegou pra mim com 48 dias. Oi, gente, eu sou a Ana Larissa, sou mãe da Maria Clara pela via biológica, ela tem 8 anos. E a Maria Vitória, que chegou pra mim pela via adotiva e ela tem 3 anos de idade. Eu sou a Camila, sou mãe da Maria Alice, hoje ela tem 3 anos e meio. Meu nome é Sâmia, tenho 3 filhos, 2 pela via biológica, a Clara e o Rafael. E pela via adotiva eu tenho a Beatriz, de 9 meses. Eu sou a Carol, tenho o Eduardo pela via biológica, de 15 anos. E as gêmeas, a Elisa e a Helena, de 1 ano e 9 meses. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trauma e rejeição e como que a gente lidou com essas situações dentro da nossa maternidade. Vamos lá. Nossa primeira pergunta. Quando o filho chegou, vocês sentiram em algum momento algum tipo de rejeição? Alguém sentiu? Não, acho que foi normal, assim, ela foi de primeira, ela é muito fácil. A Maria também. Muito fácil, ela. Na verdade, não por conta de mim, mas pelo Alex, né? Teve a figura masculina para a Maria Alice já era um pouco mais, ela já era bem mais arisca, assim. Agora comigo foi bem tranquilo. Bom, lá em casa, tive em muitos momentos assim que a gente lidou com esse tipo de rejeição, principalmente com as datas comemorativas, né? Ali durante a Páscoa a gente sentiu muita rejeição. E depois, no Dia das Mães, a rejeição foi mais, assim, na Páscoa ela foi no geral, né? Pai e mãe. Aí, no Dia das Mães, ela foi totalmente comigo. E daí foi uma fase bem difícil, porque ela durou por muito tempo. Então, essa coisa, assim, pro Dom de mãe, é uma coisa muito forte pra ele, né? É uma coisa muito grande pra ele, muito mais do que pai. Já no Dia dos Pais, a gente passou mais tranquilo também, a gente não ficou abordando muito o assunto, né? Mas foi bem mais tranquilo. Então, a questão do Dom é realmente mais com mãe, né? Então, a gente tem uma relação super bacana, super legal, e ele é, nossa, meu parceiro pra tudo, ele tá o dia inteiro grudado comigo. Mas a gente teve essas situações de rejeição e que duraram bastante tempo, foi uma situação bem difícil de lidar. E pra vocês, como que foi lidar com resistência ao carinho, choro ou afastamento emocional? Alguma de vocês passaram por isso? Eu acho que mais é o choro, né? Que a gente, mesmo que eu já tenho uma filha, né, de 8 anos, quando chegou o choro incomoda a mãe, pega num lugar que não dá pra explicar. Tipo assim, quando a criança chora, parece que doía meu coração, sabe? E você não sabe o que a criança quer. Até você identificar o choro que é de fome, de sono, de birra, porque faz ele sem birra, ou se é algum trauma, alguma coisa que ela reviveu, você não tem como. Acho que a gente vai meio no escuro, assim, no começo. Pelo menos eu tô há 1 mês e pouco com a Maria. Então assim, agora eu já sei, e até pelo horário, né? Que eu começo a identificar melhor o choro. Mas assim, o choro dela me pega num lugar, e o choro da Maria Clara também, na época que ela tinha essa idade, me pegava num lugar assim que, nossa, como se, sei lá, como se, impotência. A gente não consegue saber o que é, a gente fica impotente, não sabe o que faz, e faz tudo e não faz nada, porque não resolve o problema. Então, isso aí é só o tempo mesmo pra gente ir pegando o jeito da criança, pra gente conseguir, eu falo de mim, pra eu conseguir saber identificar. Mas a gente não gosta de ver chorando. Esses dias eu recebi uma coisa de uma amiga no Instagram, e ela falava assim que quando a criança chora, mexe na nossa cabeça, mexe no nosso corpo, mexe em vários lugares da mãe. Uma pesquisa saiu dizendo que a mãe não se acostuma com o choro da criança, do filho. Ele pode ter a idade que for, aquele choro ele vai sempre te incomodar, vai te deixar nervosa, vai te irritar, vai te deixar em alerta, porque você precisa agir e fazer alguma coisa. Então, seu filho vai chorar a vida inteira e vai te incomodar de alguma forma, né, a vida toda. Você não se acostuma com o som do choro. Exatamente. Eu acho que pra gente que pegou crianças menores, né, tipo assim, 3 anos, não consegue expressar uma raiva, uma coisa, tipo, eu vou gritar, eu vou bater, eu vou, sei lá, me trancar no quarto. Não, ela só chora. E aí o que eu faço com esse choro, que é o problema. E aí eu fiquei muito desesperada, real, no começo. E foi isso. Bom saber, eu também tive uma sensação quando o Vicente chegou, apesar dele chegar bem pequenininho,
Mas os primeiros dias ele chorava muito. E aí a questão de você saber, eu também ficava me perguntando, será que ele tá sentindo falta das cuidadoras do abrigo? Será que ele estava chorando de fome? Será que ele estava com sono? Até você identificar todos esses choros, né? Demora um pouco. Não, eu acredito também, né, principalmente as crianças menores, a adaptação para elas é muito difícil, né? Então, assim, do nada ela mudou de família, mudou de casa, mudou tudo. Então, e ele só tem isso, né? Ele só tem choro. Então, deve ser uma situação complicada. E assim, por mais que nem a Maria com quase 2, a Mavi com quase 3 que chegou, mas elas não falavam ainda, né, de fato e tudo, e não conseguem se expressar ainda os sentimentos, raiva, alegria, enfim. Então, eu também passei pela mesma coisa. Pô, chorava, não sabia o que era. Aí é o que a Ana falou, você faz tudo, mas ao mesmo tempo parece que você não tá fazendo nada. E é aquela coisa assim que, meu Deus, o que tá acontecendo? O que você tá chorando, minha filha? Fala com a mãe. Dá vontade de chorar junto? Dá vontade. Meu Deus, eu vou chorar. Eu também. Fala assim, ai, eu vou sentar e chorar, porque não tem o que fazer. Chega um momento que o menino chora, o menino grita, você fez tudo que podia, a vontade que a gente tem de sentar e chorar, né? Só que a gente volta ao nosso lugar de adulto da história e... Eu vejo também uma questão assim, que a criança, quando ela nasce pela via biológica, ela já nasceu ali. Então você tá desde neném, você tá ensinando. Ensinando o que é raiva, o que é alegria, o que é isso, o que é aquilo. Já a criança, por exemplo, o Dom, ele chegou com 5 anos, mas ele não sabia. Ele só sabia que ele sentia raiva. Ele ia desenhar ele mesmo, ele desenhava vermelho, cheio de fogo, assim. Então era isso. Ele só tinha raiva, era raiva, raiva, raiva. Ele não sabia o que era o resto. Então mesmo quando ele tava triste, ele achava que ele tava com raiva. Só existia isso. Só existia isso. Então a gente teve que comprar material, comprar coisas assim, e ensinar pra ele que existiam outros sentimentos além da raiva. E quando começou a nomear, aí a criança vai se sentindo também mais tranquila, né? Sim. E acontece com a gente também, né? Tô cansada, eu vou comer. Não, eu tô cansada, eu tenho que descansar. Eu não preciso me enfiar num balde de sorvete. Né? Tipo assim, eu tô. Às vezes sempre eu preciso, mas enfim. Mas a gente também, às vezes, não consegue nomear o que a gente tá sentindo. Só queria deitar um pouco e descansar. Né? O que eu vou fazer? Às vezes a gente mesmo fala agora com o celular, fala, tô cansada, mas aí você fica lá no celular mexendo até meia-noite, a criança dormiu 9 horas. E você tá ali, em vez de descansar, você tá cansando. Né? Então, assim, a gente também não é esse alecrim dourado. Sim. Imagina uma criança que vai aprender a vida ali agora. Exato. Eu vou até tocar um pouquinho no trauma agora, porque quando a Maria chegou, ela descontava na comida. E foi desesperador. Pra mim, foi a fase mais desesperadora, porque eu chorava junto. Porque ela tava aqui com um pratinho de comida dela, ela se engasgava muito, porque ela queria comer a todo instante. Ela não mastiga e vira e mexe. Ela tem essas recaídas, assim, sabe? Vira e mexe. E pelo que eu já estudei, isso vai ao longo da vida dela. Então, assim, foi muito... Ela melhorou muito, mas foi muito desesperador ver o quanto ela era fissurada em comida. Como se ela nunca tivesse visto aquilo. E em datas comemorativas, aniversários, ou Natal, enfim, que tem aquela fartura, é muito difícil, porque se cai um negocinho no chão, uma comidinha no chão, ela vai lá, ela pega, ela não consegue lidar com isso, sabe? Então, veio de traumas que ela teve, né, da vivência que ela passou. Mas isso acontece muito, né, na adoção. Né? Eu vejo assim, não é sempre, porque a criança passou fome. Não é. Não. É porque o alimento, a comida, é um conforto, Exato. né? Então, comer é reconfortante. Então, se eles não sabem lidar com tudo aquilo, eles vão procurar outra forma. Né? E, infelizmente, acaba muitas das vezes lidando dessa forma. Sim. Meninas, então, como que vocês lidaram com sentimentos de culpa, insegurança? Então, eu também tenho uma criança, né, de 8 anos, mais velha, e eu tava me sentindo muito culpada de deixar ela meio de lado, igual a gente falou no episódio anterior da Carol, né, com o filho mais velho. E aí a gente tá fazendo o que em casa? Para eu não me sentir tão culpada, eu tenho que fazer uma coisa pelo menos uma vez na semana com ela, sabe, com a Maria Clara. Tipo, vamos tomar um sorvete. Ou Ítalo desce no parquinho com a Mavi e a gente assiste alguma coisa. Que filme que você quer assistir? Mavi tá dormindo, vamos assistir um filme. Então, assim, a gente tenta... eu vou buscar sozinha ela na escola. Por quê? Até quando a Mavi vai pra escola, vocês não têm base. Vocês não têm base. É um evento, as meninas vêm, as outras mães, né, que conhecem e tal. É um evento. É a Mavi. Então, assim, todo mundo fica muito na Mavi porque é a menor, que chegou agora, né?
E antes era muito a Maria Clara também, mas agora é muito a Mavi. Então, eu tento buscar ela sozinha, eu tento levar ela sozinha na escola pra gente ter esses momentos de troca. Então, acho que seria legal, às vezes, falando do episódio anterior, às vezes uma dica pro Dudu, né? Pra quem tem outros Fazer alguma filhos, né? A coisa. Sandra também tem mais 2, assim. Tentar deixar a criança com alguém e focar também. Porque é muito difícil dividir. É muito difícil dividir o colo à noite. Eu estou extremamente cansada. Extremamente. O dia todo e tudo. Eu sento meio deitada, né, gente? Eu não sento assim, na frente da TV, eu sento meio deitada. Vem uma de um lado, a Mavi é a primeira menor, vem de um lado. A Maria Clara, olha, ela já vem do outro. Eu fico parecendo a galinha choca, assim, com as duas. Real. Então, assim, nesses momentos a gente tenta dar um pouco mais, né? Mesmo que tá acabando ali. E essa é a culpa, de não conseguir dar toda hora. A criança precisa de atenção, de dar atenção toda hora. A criança não tira do contexto. A criança precisa de atenção. E as duas precisam. Sim. As duas precisam. Óbvio que a menor demanda mais, né? Tem que cuidar Então, mais, a gente acaba se doando mais. É porque, assim, da mesma forma que o filho chega do nada pra gente, também chegou aquele irmão do nada pra gente, né? exatamente. E deve ser muito difícil pra eles lidarem com isso, né? pra Do gente nada, é duas crianças chorando na casa de todo, né? É difícil. Então, realmente, eu acho que essa ideia de fazer o dia do filho único, né? Teve um dia É que legal. 2h30 da manhã, uma das meninas abriu um berreiro e não parava de chorar. E o Eduardo acordou, não conseguia dormir. Então, ele, mãe, eu não tô dormindo, não tô conseguindo. Mãe, dá um jeito que eu suspirei. Mãe, não quero mais irmã. Não, e do nada chegou duas, né? Foi uma. Aí uma dela, a outra falava, Dudu, acho que você duas. Ele, ai mãe, meu Deus do céu, duas. E vieram duas. Da mesma idade. Gente, quais estratégias que... Isso aí eu acho muito legal, a gente dá essa dica pra quem já tem um filho adotivo. Que estratégias que ajudaram a criar confiança e segurança nessa criança, né? Assim, eu vou falar da minha. Ela chegou muito pequenininha, então assim, ela não conhecia nada, né? Não conhecia muito novinha. Mas eu acredito que para eu criar vínculo e segurança com ela, ela precisaria entender de alguma forma que ela pertenceria a mim. Porque o bebê, por um tempo, ele acha que ele e a mãe é um só, que ele é uma extensão do corpo da mãe, né? E como que ela entenderia aquilo sendo que ela não foi gerada por mim? E aí, como eu fiz com meus outros filhos, eu fazia com ela e ainda faço aquele tecido slim. Eu colocava ela dentro e ficava dentro de casa com ela aqui, como se eu estivesse gerando mesmo. Ela ficava aqui, se tivesse quente, deixava só de fraldinha, enfiava ela aqui. E foi uma estratégia que eu achei, porque assim, ao mesmo tempo que eu esperava e sonhei com aquele bebê e sabia mais ou menos como ela chegaria, eu não tinha, igual eu falei no episódio anterior, eu não amei assim que chegou. Sim. Eu não tinha assim, noção do que poderia passar na cabecinha dela. Então assim, ela nasceu, ficou um tempo no hospital, depois foi pro abrigo, então foi um bebê que ele nunca teve aconchego, que ele nunca teve amor. Ela ficou no hospital por um tempo, aí você imagina assim, com várias enfermeiras tomando conta, era aquele bebê que não teve uma rotina, porque o hospital é que dá cedo, tudo ligado, tudo barulhento, e aí de repente ela estava em casa. Então, só por assim, essa questão que você tinha falado no episódio anterior, que ela demorou 3 dias pra chorar, eu fiquei pensando Sim. tanto que essa criança não chorou e não foi teve, acolhida. né? E não teve Então acolhimento. ela percebeu que o choro Não adiantava, Não adiantava. ela não chorava, ela não gemia, e aí eu comecei a carregar ela, que foi o jeito que eu achei. Eu falava, eu preciso fazer ela se sentir Chocou pertencente, exatamente. Aí eu colocava ela aqui tanto que às vezes eu saio com ela, as pessoas falam assim, você carrega ela aí, ela não chora, ela não se incomoda, entrou uma mulher aqui com um bebê, eu falo, se ela pudesse, ela passava o dia inteiro aqui dentro. Ela tá com 9 meses e aonde eu vou, ela não pede pra sair. Esses dias eu saí com ela e coloquei ela aqui, demorei um tempo na rua. Quando eu vou sair sozinha com ela, que eu preciso resolver alguma coisa, eu já de imediato coloco aqui. Aí eu vou de Uber, não consigo levar o carrinho aqui dentro. E ela não pede pra sair, ela fica bem. Ela conversa, ela fala, dá tchau pras pessoas, ela põe a chupeta, tira a chupeta, mas aqui, ela não pede pra sair. Então, pessoal, nossa, mas ela fica aí, esse tempo fica. Por ela vivia aqui dentro. Ela fica aqui, assim, ótima. E foi a estratégia que eu usei pra... né, me aproximar dela, aproximar ela de mim, chocar esse bebê e trazer ela esse aconchego que ela não teve assim que ela nasceu. Eu também, às vezes, ela dorme à tarde, né? E aí ela dorme 2 horinhas. 1 hora na cama e outra hora no colo. Exatamente no colo. E no começo, você tá cansada, não sei o que, você fala, ai meu Deus, que saco no colo, sério. Vai pra essa cama, não sei o que, tentava voltar lá pra cama com ela e tal. Mas agora eu já desisti. Se ela acordar meio enjoada, porque ela quer dormir um pouquinho no meu colo,
Eu tô em casa, ela vai dormir. Se eu não tiver compromisso pra sair, coisa, se eu tô com ela, eu tô com ela. E ela vai dormir no meu colo sim. E aí ela dormindo igual bebê no meu colo, faz bem pra ela, mas também faz bem pra mim. É verdade. Exato. Entendeu? Que é o bebê que eu sempre sonhei, que é o bebê que eu sempre esperei. E assim, ainda é bebê, porque a de 8 anos não cabe no meu colo e não quer também ficar no meu colo. Então, assim, quando ela pede, ela fica com a mãozinha assim pra eu pegar ela, eu também gosto disso. Também faz bem pra mim, né? Esse carinho, esse aconchego. E deixa ela dormir um pouquinho no meu colo. Eu acho que dá uma paz Dá pra um toda colinho, mãe, né? Ver é. a criança dormindo é uma coisa tão gostosa. É, dá uma acalmada. Amo criança. Sempre bom ter essa Nossa, eu amo. Ai, não dorme muito bem. Dorme, ó. Hoje acordou 9 horas. Um dia tem 50 horas, gente. Um dia tem 50 horas pra gente. Bom, gente, eu acho que pra mim, assim, resume muito em uma palavra essa questão assim da segurança. Ele se sente seguro, é rotina e previsibilidade. Tem que ser tudo muito previsível pra ele. Então a gente, agora até a gente percebeu assim, que durante a semana o Dom tava indo bem. Chegava no final de semana, que a rotina mudava, aí ele já não ficava tão bem. Aí eu falei, Marlon, a gente vai ter que dar um jeito de melhorar esse final de semana do Dom, porque não tá dando. Tipo, a gente tava já com medo do final de semana, a gente falava, puta merda, a gente não consegue mais planejar nada, porque sempre no final de semana dá alguma coisa errada. Vem uma crise, vem uma coisa. E daí a gente começou, eu anotei tudo lá pra ele. Então, olha, Dom, amanhã é sábado, a gente vai receber tal pessoa em casa, tal horário, a gente vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. E tudo muito planejado. E isso ajudou ele de certa forma, assim, né? Lógico que ainda tem uma dificuldade ali com o final de semana. Porque não tem como ter uma rotina certinha no final de semana. Sim. E é um momento em que, tipo assim, minha mãe tá mais em casa, né? Então ela mora ali do lado, ele já fica numa ansiedade, minha avó tá em casa, ele tem que ver a avó dele o tempo todo. E o pai também tá mais em casa, então ele fica muito ansioso, ele fica muito. Aí meu irmão também almoça todo sábado, a gente almoça todo mundo junto, então ele já fica naquela ansiedade, vou ver meu tio, vou ver minha avó. E isso não é bom pra ele. A gente percebe assim que ele não sabe lidar com ansiedade, ele não sabe lidar com muita atenção, né? Então a gente tá tentando fazer isso agora. Previsibilidade do final de semana e tá indo melhor. E uma coisa assim, pra gente criar ali pra ele se sentir confiante, né? Confiança ali dentro da família. Mas uma coisa assim de mãe, né? Porque o Dom teve mais dificuldade com mãe. Eu odeio ficar ouvindo palpites, odeio, não ouço. Mas enfim, algumas pessoas eu escuto, que é minha mãe. E só. Então, mas isso é uma coisa que minha mãe já tinha falado e minha avó, mas que me incomodou, porque eu acho que eu sabia que era verdade. E eu sabia que eu tava errando ali. Que eu não tava conseguindo ser uma mãe maternal. Porque eu acho que eu também comecei a sentir raiva pelas situações que eu tava passando com ele, né? Ele é uma criança que tava me rejeitando o tempo todo, aquela coisa, e você começa a ficar com raiva, falando, que cansativo! E daí eu realmente não tava conseguindo ser maternal, eu não tava conseguindo dar colo, não tava conseguindo. E ele tem essa necessidade. Sim. E daí, quando a psicóloga dele falou isso, A mãe não adianta. aí eu repensei, eu falei, cara. Porque assim, eu falo, gente, a psicóloga dele, se ela falar ABC, a gente faz o ABC que ela fala. Porque eu falo, se a gente tá pagando, a gente vai fazer. É verdade. E tá dando certo. E tudo que ela fala dá certo. Então a gente. Aí ela falou. O Dom precisa de mãe, ele precisa de colo, ele precisa de contato físico. Isso aí me pega muito, porque eu odeio contato físico. E daí tá muito quente. Aí eu comecei a tentar fazer isso, sabe? Deitar embaixo da mesma coberta, ler com ele todo dia de noite embaixo da coberta dele. E aquela coisa mais assim, abraçado e tal. E foi melhorando, assim, foi criando, assim, uma rotina nossa. Tanto é que agora eles falam que ele só dorme bem se for eu. E daí foi bom isso, assim, eu percebi. Até foi pra gente sair daquele período que a gente ficou de rejeição do Dia das Mães. Foi assim que a gente conseguiu reconectar. Foi dessa forma. Mais alguém? Alguma dica para as mães que estão assistindo? Então... como a rotina, consistência e paciência ajudaram na adaptação? É o que você tava falando, né? A rotina, eu acho que pra qualquer idade faz bem, né? Tipo assim, você saber o que vai acontecer. Eu mesmo odeio, se você me convidar, vamos no aniversário da Camila hoje. Ela me chamou hoje, eu não vou. Nossa, eu também. Gente, eu não vou. preciso programar.
Eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu vou buscar a criança na escola, tal hora eu vou dar banho, tal hora eu vou não sei o quê. E aí nós vamos no aniversário, assim. Entendeu? Tipo, Você organizar tudo antes. Eu gosto. Eu preciso. E aí, quando chega com as crianças, eu fico assim, não todos os dias eu levo a Maria Clara na escola, às vezes eu consigo. Mas aí o dia que eu vou levar, eu já começo a falar pra Mavi na hora do almoço. Minha filha, a mamãe vai levar a Maria Clara na escola, tá? Não precisa chorar, você vai ficar com o papai, tá tudo bem. E agora eu já sei que é um choro até de draminha, tipo, né, é uma manha. Não é um negócio, ela não tá sofrendo, não tá doendo, ela vai. Então, no começo, eu saía de lá pra levar a Maria Clara e falava, gente, a menina tá chorando. Socorro, eu sou a pior mãe. E agora eu já converso com ela e ela faz um draminha de 5 minutos. Pronto, e eu nem desci o elevador, já passou. Eu já ligo pra ele, todo mundo pra saber, e aí já passou. Então, assim, todo mundo gosta de rotina, faz bem, na verdade. Nem todo mundo gosta, igual a Letícia, que é diferente. Então, mas quando eu virei mãe, já, né, dá uma... Agora eu já quero dar uma rotina. E pra criança é importante ter a rotina. Sim. É muito importante. Uma criança que não segue ali o mínimo possível de uma rotina, pra mim as coisas desandam. Desandam. Eu preciso ter essa previsão, o que eu vou fazer amanhã, depois, enfim. Sim. Claro que conforme for indo os nossos dias, né, vai acontecer uma coisa ali, normal, mas ter aquela previsão ali, pra mim, é super importante. A gente percebe muito. Ela faz todo que... Gente, ela Eu ia ficar Você imagina se eu não tivesse roteiro, isso aqui que zona? Não falar nada com nada. Sem roteiro já é difícil. Não, sem roteiro. Mas, por exemplo, assim, eu era muito do vamos, né? Antes de ser mãe. E aí depois, com o Vicente, eu tentei seguir isso no vamos. Só que a gente ainda tenta, de vez em quando. Sai da escola dele, vamos não sei onde, passar agora, não sei o quê. Só que eu vejo que ele fica um pouco... Já fica mais enjoadinho. Ele fica muito irritado e tudo mais. E aí, recentemente nós viajamos, ele ficou doente, ficou um período sem ir pra escola, agora ele tá fazendo um drama de novo na escola e ele já tá indo pra escola desde fevereiro. Então, uma coisa que ele já estava totalmente acostumado, agora ele tá fazendo um drama. Então, assim, eu percebi que pra ele precisa a rotina estar funcionando. E no final de semana, realmente, igual a Isa falou, também dá uma... Sai, porque vai ver vó, vai não sei o quê, vai sair. E eu vejo que ele fica na rua, ele fica bem. Mas dá um horáriozinho ali que ele já fala assim, o aviso, mãe, preciso ir embora. E aí chega em casa e eu penso, é sono, ele quer dormir. Mas não, chega em casa, ele só queria a casa dele. Ele só queria ver os cachorrinhos dele, brincar no quintal, tudo mais. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente vai na loucura e não dá, né? Com criança não dá. E o que a Isa falou, a segurança. E isso é maravilhoso, porque ali a casa dele é lugar que ele se sente seguro, então ali ele vai ser o Vicente. Exatamente. Então, isso é super importante. A Maria também, às vezes, vamos sair da escola, vamos passar numa padaria, não sei o que, Nana. Eu já vejo que quando tá voltando pra casa, ela adora ir em padaria. Mas quando já tá voltando pra casa, já tá mais diferente, já tá mais chatinha, já tá mais irritadinha mesmo. Por quê? Saiu da rotina, né? Mas tentar seguir ali o máximo possível pra nós é o que dá certo, é o que funciona. Sim. Gente, agora vamos falar sobre algo muito polêmico. Quais palpites e comentários mais chatos que vocês já ouviram? A gente já começou a falar no outro episódio, mas é sempre bom ressaltar. Eu acho que agora é falar sobre palpites, não só sobre a adoção, mas sobre a criação, né, da maternidade e tudo mais. Todo mundo sempre tem alguma diquinha e tal. E no começo também me irritava bastante a pessoa queria saber mais do que o seu filho tá sentindo mais que você, né? Então a criança chorou, não, tá com dor de ouvido, tá com não sei o quê, tá com frio, o pé tá gelado, aquelas coisas muitas dicas de recém-nascido, e eu não era mãe antes, então todo mundo queria palpitar e tudo mais. Então, acho que a gente tem que dar um limite ali. No momento, você acaba ficando perdida também por estar na novidade, mas depois que você vai pegando o jeito da criança e tudo mais, você ignorar, porque não tem como você seguir essas dicas. Quem sabe mais do que o seu filho tá precisando é você, então não tem como, né? Verdade. E é você que tá ali o dia inteiro com a criança, né? Aí você tem que perguntar, quantos filhos você já adotou? Então tá. Ou igual, uma coisa assim, já vi muita gente falando, que ouve, enfim,
É do tipo assim, a criança fez uma arte, uma birra, alguma coisa. Ah, mas ela é porque é adotada. Ah, verdade. Ah, mas ela veio da adoção. Como se só a criança adotiva faz birra. Então assim. Então, eu vejo que as pessoas elas já olham com um outro olhar. É tipo assim, o seu filho, pela via adotiva, ele não vai poder fazer o que as outras crianças fazem. Não. Sempre ele vai ser visto como uma criança maldosa, ele vai ser visto como aquela criança com bagagem. E tipo, porque de certo que o pai biológico era drogado. Sabe? Isso é o que mais fala. É o que mais perguntam. O que mais perguntam. Gente, Mas, gente, Até mesmo em consultório médico, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas Ainda não. perguntam. cara, é muito Se chato. perguntar também esquece. Ó. Gente, sabe, eu acho assim, cara, metade dos comentários ridículos, se você der um Google de um minutinho do seu tempo, você já não precisa perguntar isso pra uma mãe, cara, pelo amor de Deus. E é o que a gente tava falando, independente da Bia, gente. A Samia tá compartilhando cama com a Bia. Tá, e daí? Esse é o bom pra ela agora. Sim. E tá tudo bem, entendeu? Quem tá compartilhando a cama lá em casa é a Maria Clara. Que a Mavi desce de uma cama e vai pra outra, e tá tudo ótimo. Então, assim, realmente, as pessoas, elas querem se intrometer onde não são chamadas. Né? Aquela máxima, cada um cuida da sua vida, vai cuidar da sua vida, é muito real pra gente, assim, que é mãe e também pela via adotiva, mas independente da via, pela maternidade mesmo, né? Quanto que você, não sei o quê, escola bilíngue é isso, escola municipal é aquilo. Gente, quem sabe a melhor escola pra colocar meu filho não sou eu. Quem sabe nas condições sou eu. Então, assim, você não fica dando palpite, porque eu decidi, tá decidido e fim. Mas o que a Isa tava falando, realmente, a criança que vem pela via adotiva, eu acho que ela cresce já tendo que, como que eu posso te falar? Aceitar sempre. Tendo que validar uma coisa, sabe? Ela tem que validar que ela é boa, tem que validar que ela é legal, tem que validar que ela é só uma criança. Ela é comportada, ela não chora, ela não avisa. Entendeu? Ela vai ser ingrata, né? Nossa, que gratidão. Exatamente. Se ela te responder, nossa, que ingrato. E isso a gente vê que muitas pessoas, principalmente mais antigamente, eu acho que quando não tinha esses cursos preparatórios, a galera realmente adotava esperando uma gratidão muito grande. Né? Vou adotar essa pessoa pra cuidar de mim na velhice, porque os filhos biológicos não podem, sabe? Então, gente, é filho igual. Não tem que esperar diferente do seu filho. É filho. Sabe? E, assim, pra mim, de palpite, o que eu acho, assim, que mesmo até em situações ali no grupo de apoio e tal, até ali eu já escutei que quando eu falo das situações que a gente vivenciou com o Dou em relação à crise, todo mundo vê como birra. Então todo mundo acha que a culpa é de quem? Sempre da mãe. Então, tipo, nossa, ela que é mole, não sabe dar limite. Só eu sei, tipo assim, aí as pessoas que estão próximas de mim falam, meu Deus, você tá muito rígida, você tá muito... Mas aí quem vem de fora acha que eu sou uma pamonha em casa, sabe? Eu falo, cara, porque eu quero que alguém venha na minha casa num momento de crise que durou 5 horas e ver se você vai conseguir fazer diferente, sabe? Verdade. Então, são situações, assim, muito diferentes que a gente vivencia, né? Que longe de ser uma birrinha de criança, né? São coisas diferentes, então... eu acho que segurar a língua é sempre uma boa dica. Fica a dica, segure sua língua. Vai cuidar da sua vida, é isso. A Lei comentou sobre médico, né? A gente passou por uma situação que a Maria Alice, um tempo depois que chegou, uns 4, 5 meses que chegou, a gente colocou ela numa fono. Com acho que 3 ou 4 sessões, nós tiramos, porque ela começou a fazer coisas. Comentário, mas ela já tinha que estar falando. Mas ela tem, nessa idade já tem que formar frase, sei o que, nanana. E aí, ela falou isso na minha frente pro Alex, o Alex falou, não traga mais ela aqui. Eu falei, tá bom. Gente, você é a fono, você que tem. Você tô aqui porque tem um problema, né? Ela tá criticando algo que ela tem que melhorar, ajudar, ela tá Exato. Mas a gente vê que o setor, né, o setor ali de saúde, ele não tá preparado pra receber essas crianças. Então, até as escolas, né, é uma coisa assim meio geral, que eles querem que a criança que sai do abrigo, que nunca teve um suporte pra se desenvolver, tenha o mesmo desenvolvimento da criança da biológica. Ninguém quer dar um tempo pra essa criança. Exato. Então, quando o Dom chegou, a gente colocou numa escola. Gente, eles não tinham suporte nenhum pra lidar.
E era uma cobrança muito grande, não? Porque o desenho dele não tá igual, o não sei o que não tá igual, sabe? É um absurdo, Essa né? coisa. E tipo, beleza, eu sei disso, meu anjo, mas ele precisa estar na escola. Se ele tá aqui, é pra ele desenvolver, pra vocês ajudarem. E assim, E é uma pressão muito grande em cima daquela criança, como se ela tivesse. Nossa, ela tem uma família agora, então. Bora, tem Mês que vem ela tem que tratar tudo certo em um mês ali. e não é dessa forma. Cada Uhum. criança é única, cada criança tem o seu ritmo, enfim. E aí nós tiramos dessa fono, colocamos, passou um tempo, nós colocamos em outra que foi assim, uma bênção na vida das nossas vidas, porque ela sim entendeu de fato a história da nossa filha, que veio por adoção, né, enfim, e entendeu ali como que eu posso falar, né? O contexto, né? O contexto mesmo de ela teve um atraso, mas agora tá tudo bem, não é culpa dela, sabe? Igual Vamos ver o que vamos fazer com profissional. isso. Sim. Então eu até falo assim, levou seu filho num médico em algum lugar, não gostou, teve algo preconceituoso ou algo realmente que você não gostou, troca, não tem problema. Vai começar tudo de novo, mas não tem problema, troca porque vai ser melhor pro seu filho. Exatamente. Onde não cabe nosso filho, não cabe a gente. Independente Exato, é isso. né? Bom, gente, então é isso. E, assim, a via adotiva é um desafio atrás do outro. São muitos desafios. A gente vê pelas meninas que têm filhos biológicos que alguns desafios são maiores, né? Mas tudo no final dá certo. E é uma jornada muito linda, né? E não existe mãe perfeita, mas existe amor verdadeiro e persistente. Então, persistam na maternidade de vocês. E é isso. É isso. Mais um episódio. Até quinta que vem no nosso próximo episódio. Tchau.